Esse é o programa Deus. Estamos aqui dando início a mais uma programação, levando até você a preciosa semente do Evangelho, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Na data de hoje, recebendo aqui o nosso querido irmão diácono Antônio Amaro, Paz do Senhor Jesus, meu irmão. Seja sempre bem-vindo, é um prazer tê-lo sempre aqui conosco. Amém. É uma alegria muito grande, quando nós recebemos aqui o nosso querido irmão Antônio, tocando aqui o instrumento, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pedimos já, no início dessa programação, que você compartilhe, deixe seu comentário e faça aquilo que o Senhor estiver colocando aí no seu coração, divulgue, para que você possa também ser um semeador da palavra de Deus. Texto inicial, que nós recitamos aqui, convido você a abrir aí a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, a seguir, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Louvado seja Deus. Falemos com Deus, amado e eterno Deus. É no teu nome que nós, ó Pai, entramos no ar com esta programação, para levar, Senhor, até os lares, até as pessoas, ó Pai, a tua palavra. Pedimos a tua bênção, que o Senhor possa, meu Deus, nos dar aqui da tua graça, para que possamos entregar, Senhor, a tua palavra sem mistura, sem que haja, meu Deus, qualquer intenção que não seja a restauração, meu Deus, a salvação das almas, o alcance daquelas pessoas que precisam ouvir a tua voz. Esse é o nosso objetivo, Senhor. Por isso pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Também na data de hoje, neste momento, acontece ali na cidade de Pitangueiras, a evangelização, onde a igreja da região aqui de Sertãozinho está ali empenhada nesse trabalho maravilhoso, de pregar, anunciar o Evangelho. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os amados aí. Nosso irmão Silvio está por lá, também fazendo aí tomadas ao vivo, com certeza daqui um pouco, depois que encerrarmos aqui, o irmão retornará com a programação ao vivo ali, diretamente de Pitangueiras. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós ouviremos a mensagem da palavra de Deus com o nosso irmão cooperador, irmão Francisco Leonetti, mas antes nós vamos louvar o Senhor, junto com o nosso irmão Antônio aqui, tocando o instrumento aqui, e que possamos todos nós meditar na letra da canção e estar preparando o nosso coração para daqui a pouco ouvirmos a palavra de Deus. Então vamos ouvir nosso irmão Antônio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, aqui, que estão me ouvindo aí. Ouvi bem essa letra. Eu não sou um pregador, mas eu transmito assim, cantando a palavra de Deus. Sim, perca de tempo, a gente já vai apresentar esse louvor ao Senhor Deus, que é muito bonito essa letra aqui, e o ponteado é gostoso também, a viola é gostoso de tocar a viola. Glória a Deus. Então, o título desse hino é a história da humanidade. Chegou a realidade, já na primeira família dá pra ver a crueldade. Um crime tem compaixão, com ódio no coração, caima seu irmão por inveja e maldade.
A procura de um justo foi lá do seu Deus. Esse não é padaca, o de chuva no Senhor. Começar a trabalhar o povo toda lomba, não quiser acreditar no anúncio do Senhor. Já não está diferente o povo de hoje. O povo obedece a Deus e não respeita mais. Através das escrituras, o Brasil está no sul. Você fica parado e rolado com pecado. Pode chegar atrasado, essa igreja vai te ver. A igreja incumbiu aqui evangelizar, os calçados oprimidos precisam se alimentar. Estamos chegando ao fim, tudo aqui vai se acabar. Aproveita essa luz, carrega sua cruz, abraçando com Jesus, vamos lá no seu morar. Apresentar mais um hino. Barrabás. De Barrabás crucificaram Jesus. Primeiro dois ladrões pegaram em uma cruz. E o coroa brilhava como raio de luz. No lugar de Barrabás crucificaram Jesus. A terra toda tremer. Oh, como foi abalado e o céu escureceu. Oh, o mar ressuscitou, está à direita de Deus. Quando Jesus expirou, a terra toda tremeu. Cumprir a palavra, tudo isso aconteceu. No lugar de Barrabás, o nosso Jesus morreu. Mas em breve ele vem para buscar um povo seu. Para se cumprir a palavra, tudo isso aconteceu. Louvado seja Deus. Bom, eu quero apresentar mais um hino aqui, vou aproveitar o tempo, porque o amanhã não pertence a nós. Vamos apresentar mais um hino. Glória a Deus. Bom, esse hino que eu estou apresentando aqui
uma história muito linda na passagem de Jesus, se eu não me engano, ali em Jericó. Jesus passava e ali tinha um cego. E cego clamou a Jesus Cristo. E aí Deus fez aquela maravilha que esse varão. É uma maravilha de Deus mesmo, de ter feito esse cego enxergar. Nasceu cego. E vou contar essa história cantando. Glória a Deus. Jesus passava e com ele a multidão, fez um cego no caminho, mendigava o seu pão. Esse homem não me falava sobre o nome de Jesus. Levantou-se, foi ao mestre para receber a cruz. Levantou-se, foi ao mestre para receber a cruz. O Jesus do Nazareno, compadece de mim. O Jesus do Nazareno, compadece de mim. Que eu te falo de Jesus Salvador. Se eu veja o momento, vai me ver a luz, Senhor. Se eu veja o momento, vai me ver a luz, Senhor. A palavra da virtude ele logo exultou. Vai em paz, está curando, tua fé já te salvou. Eu que nada enxergava, todo mundo logo viu. Jubiloso no caminho ao Senhor Jesus seguiu. Jubiloso no caminho ao Senhor Jesus seguiu. Pelo Jesus Cristo entre nós também está. Quem crê nele invocá-lo, seu favor alcançará. Ele é a luz divina que do céu Deus nos mandou. Luz do mundo ilumina, luz nos iluminou. Luz do mundo ilumina, luz que nos iluminou. Irmãos, eu agradeço a Deus. Eu cantando, meditando, Jesus passando ali. É verdade. E essa maravilha. O coração vibra muito. Glória a Deus. Graças a Deus. E eu estou muito feliz. Glória a Deus. Irmãos, sim, que nessa programação pode entrar em contato comigo. Se eu estiver disponível, eu sempre vou estar aqui para apresentar ao Senhor Deus o hino de louvor para todos aqueles que gostam da palavra de Deus, né? Aleluia. E sentem no coração a virtude do poder de Deus. Eu agradeço a Deus e que dão na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Nós poder receber aqui o nosso irmão Antônio, né? E com certeza o prazer é nosso, né, de recebê-lo aqui. Eu me lembro que na última visita nossa ali, na casa de recuperação, onde a gente, se Deus permitir, amanhã, né, dia, né, de visita ali, né? E me lembro na última vez em que o irmão esteve, né, louvando ao Senhor também, né, e eles não deixavam o irmão parar, né, que queriam ouvir mais, né, mensagens cantadas, né, aí através da viola, né, muito bem
tocada aí nas mãos do irmão Antônio, né? Louvado seja Deus. Então é um talento, é um dom que Deus deu, né? E o irmão coloca em prática, e muitos corações são tocados aí, né? São alcançados, né? Porque dentro de cada louvor, como o irmão disse, né? Comentou aí a respeito de quando Jesus passava, né? E ali um homem necessitado foi abençoado ali por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o louvor, ele tem uma mensagem. Louvado seja Deus. E agora, né, nós ouviremos a mensagem, né, agora a mensagem falada mesmo, né, extraída ali diretamente da Escritura. Já convido aqui o nosso irmão Francisco, né, para que tome assento aqui, para trazer aos nossos corações, né, a mensagem da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você aí na sua casa pode ser também um cooperador, né? Também um evangelista, nos ajudando a compartilhar essa mensagem de salvação e vida eterna, né? Compartilhando, comentando, enviando aí nos grupos, né? Da família, dos amigos, e que Deus possa tocar o seu coração e o coração de todos aqueles, né, que estão sendo alcançados aí por essa programação. Louvado seja o nome de Jesus. Nosso irmão Francisco já está aqui à mesa, a quem também já saúdo e já passo a palavra ao irmão para estar aí ministrando a mensagem, né? Que é a paz do Senhor Jesus, meu irmão, e a palavra com o irmão Francisco, em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos, a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, né? Amém. E Deus abençoe cada um nesse dia maravilhoso, nesse domingo especial que Deus nos preparou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né, irmãos? Muito gratificante nós ver o nosso irmão louvando o Senhor com a sua viola, sua companheira. Primeiramente, Jesus é o companheiro dele, né? E segundamente, a viola, companheira dele também, onde ele for, e a presença do Senhor Jesus esteja sempre com ele. Muito gratificante nós ver a passagem bíblica sendo louvada ali pela viola, tocada ali na viola, né? E cada um possa nessa manhã vir ouvir a palavra do Senhor Jesus, né? Não o irmão Francisco, não é o irmão B, irmão C, que vai converter um pecador do pecado, mas é Jesus, é a palavra, que é o pão vivo que veio diretamente do céu, né? E também aqui, também que todos sejam bem-vindos, né? Compartilhem essa live, não para nós se vangloriar, mas para que o Evangelho, para que a palavra de Cristo seja expressada ao mundo inteiro, seja expandida, para que almas que estão aflitas, almas que estão sedentas, venham ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, para que venham ser salvos, né? Porque é isso que é o nosso propósito, nosso intuito da Igreja do Senhor Jesus, é anunciar o Evangelho, obedecer a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele nos deu a ordem para que nós fazemos esse trabalho. E esse aqui, o trabalho não é nosso, mas é do Senhor, é dele. E nós estamos aqui empenhando esse trabalho, essa obra, para a glória e honra do Senhor Jesus. Não para nós, mas é para o Senhor. Porque o nosso desejo é que todos venham crer e todos venham ser salvos. Assim como o Senhor Jesus quer que todos venham ser salvos. Que nenhum só sequer se perca, mas que todos venham ser salvos, todos venham reconhecer que é pecador, que é dependente do Senhor, e receber o perdão, que o perdão é o mais necessário, e só Ele pode nos dar esse perdão. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Louvado seja Deus. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Deus prova seu amor para conosco, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcancemos a reconciliação. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa que nós estamos aqui vendo. Aí o fruto da justiça, o fruto da justificação pela fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E nós carregamos esse fruto dentro de nosso ser, dentro de nós. Se nós temos fé, nós também temos que ter o fruto também dentro de nós. E esse fruto nós temos que exercer, nós temos que expor esse fruto. A justiça de Deus, o que nós aprendemos da palavra de Deus, nós exercemos, para que todos venham conhecimento da palavra de Deus, assim também como nós temos esse privilégio, esse conhecimento maravilhoso. Mas Deus prova seu amor para conosco. E que prova tão grande é essa, né, irmão? E nós podemos ver que Deus prova seu amor para conosco, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda tão falhos, sendo não merecedor de estar nem aqui neste lugar. Mas o Senhor, Ele se encarregou de vir e nos resgatar do principado da potestade que nos assolava, da ira de Deus, que caía sobre toda a humanidade. E nós hoje temos esse privilégio de estar aqui na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus, anunciando a palavra e essa prova desse amor para conosco. É que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu, Ele se entregou na cruz do Calvário, por mim, por você, por cada um de nós. Alguns podem até dizer assim, mas eu também sou filho de Deus. Alguns podem dizer até também, mas Jesus me ama também. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, para isso, nós precisamos ter uma atitude, uma decisão. Nós precisamos tomar uma atitude, uma decisão dentro da nossa vida. Fazer um vasculhamento dentro da nossa vida, dentro de nosso ser. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada ao Senhor, porque a sua parte Ele já fez lá na cruz do Calvário por nós. Nós também devemos fazer a nossa parte aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós devemos fazer a nossa parte também aqui. E qual é a nossa parte? É nós renunciando o nosso eu, nosso ego, é nós abrindo mão do pecado e olhando para Jesus e se rendamos aos seus pés. A palavra de Deus diz que Ele não quer nenhum só sequer se perca, mas que todos venham a ser salvos. E hoje você, meu irmão, você, minha irmã, tem esse privilégio de conhecer a verdade, de vir sair do pecado, ou então sair desse incômodo onde você se encontra, ou seja, escapar da ira de Deus, porque Deus ama todos, mas Ele abomina o pecado, Ele não aceita o pecado, Ele abomina. Por isso que Jesus Cristo veio e fez a sua obra nessa terra. O próprio verbo, a própria palavra, ela se encarnou e andou entre nós, neste mundo, para dar um exemplo para nós, E esse exemplo nós temos que carregar dentro de nós. É o exemplo que nós estamos passando para cada um que está nessa live e do outro lado, ouvindo a palavra. Então, se você está com a dúvida no seu coração, ou se você está se sentindo vazio, sozinho, lembre que você tem alguém que morreu, que alguém sacrificou por você. Jesus Cristo. Só nele que nós temos esse privilégio de estarmos de pé. E essa que prova de amor, né, irmãos? Que nós podemos ver que lá no livro de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E é isso. Deu seu único Filho para morrer por mim, por você, por cada um de nós. Para hoje nós estamos aqui. Ninguém tem um amor maior do que esse. De dar o seu único Filho. De se render ali naquela cruz, como Jesus fez. Por mim e por você. Ali foi açoitado, foi cuspido,
foi blasfemado. Mas ele também não abriu sua boca, porque ele tinha que cumprir a missão. E isso nós cremos também, que nós temos que cumprir essa missão. Olha o que nós vai dizer no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Louvado seja Deus. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, o que a palavra do nosso Senhor Jesus nos diz. Diz assim, vamos ler do versículo 23, Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, em seguida diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus, agora o 25, a qual Deus propôs para a proposição pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados diante cometido, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqui nós podemos ver, irmãos, que nós só conseguimos ter essa justificação, nós só podemos ter essa redenção, o perdão, por intermédio do sangue de Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você só pode receber o perdão, você só pode ser reconhecido, ou o seu perdão ser expiado, as suas falhas, os seus erros, só em Jesus Cristo, só Ele que pode nos perdoar, pode nos trazer para a sua maravilhosa graça, para a paz no nosso coração. Isso nós podemos crer, que a palavra nos diz, a qual Deus propôs para a proposição pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, diante cometido, sobre a paciência de Deus. Todos nós estávamos pecados, constituídos no pecado, desde o princípio da criação do homem, de Adão e Eva. Nós fomos também herdeiros dessa grande tragédia, dessa grande coisa que eles cometeram, Adão e Eva, que eles cometeram lá no jardim. E nós entramos nesse embalo também, nessa mesma situação, por causa de Adão e Eva. Nós recebemos também isso também, da mesma forma. O pecado reinou sobre nós, a humanidade e todos os animais também. Mas aí vem o conserto da palavra, o conserto Jesus Cristo. Ele veio, o próprio Deus se encarnou para fazer esse conserto conosco. Então ele deu esse privilégio para a humanidade, se entregando a si mesmo, seu próprio Filho, para ver esse conserto para conosco, para desfazer as fortalezas do mal. Como diz a palavra, qual Deus propôs para a proposição pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para aqueles que seja justo, para aquele que seja justo, justificado daquele que tem fé em Jesus Cristo. É necessário nós ter essa fé genuína em Jesus Cristo. É necessário você que está do outro lado aí também, vir também o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade. A palavra do Senhor Jesus nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que você venha conhecer a verdade, que você venha conhecer o que Deus fez por nós, que você venha conhecer o que Deus fez por você também, e o que Ele faz também até hoje. E isso é muito gratificante, que a palavra nos diz também, logo muito mais, agora tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então nós temos essa justificação pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para nós ser salvos da ira que há de vir sobre a humanidade. Então você tem essa oportunidade também de vir também do conhecimento da palavra do Senhor Jesus, para você vir ser salvo também, para que você possa aproveitar também dessa grande, gloriosa misericórdia do nosso Senhor Jesus para conosco, para com cada um.
Você precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão, precisa renunciar, precisa buscar aí, que a palavra do Senhor Jesus diz. Buscais-me e me achareis quando buscar de todo o coração. Você precisa buscar o Senhor, precisa vir em conhecimento do Evangelho, sair do engano, da mentira, do pecado que nos afasta de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, irmão Ailton, que o pecado nos afasta de Deus, faz divisão. Então, irmão, nós podemos ter sido, Jesus ali se entregou na cruz do Calvário por nós. Ele se entregou, derramou seu sangue, ele fez sua parte. Nós também devemos fazer nossa parte. Você deve fazer sua parte também. Eu também fiz a minha parte, para hoje eu estar aqui, servindo ao Senhor. Você também tem que fazer sua parte também, porque Jesus já fez a parte dele lá na cruz do Calvário. Faça a sua. Hoje mesmo, tome uma atitude, tome um propósito, faça a sua parte, para que você se livre da ira que há de vir sobre essa humanidade, nessa terra. Lembrando que eu falei que Deus não quer nenhum só se quer se pego, mas que todo venha ser salvo. Porque a vontade do Senhor não é lançar nós nas profundezas do inferno ou ser condenado, não. Porque se a vontade de Deus fosse essa, Ele não tinha sacrificado seu filho por nós. Mas Ele sacrificou seu único filho para hoje, nós estamos aqui, para hoje você está aí. E se você está ouvindo do outro lado a mensagem da palavra de Deus, isso já justifica que você tem valor. E que Jesus quer te salvar também. Que Jesus também quer fazer uma obra na sua vida. Ele também quer te levantar da cinza do pó e do motor, para também sentar conosco também. E isso também é muito importante, porque você tem valor para Jesus. Você não perdeu o valor, você tem valor, porque o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você naquela cruz. Esse sangue precioso não foi derramado em vão, mas foi um sangue derramado com propósito de resgatar a humanidade, de tirar do principado da potestade, de tirar do pecado. E nós podemos ver, louvado seja Deus, logo muito mais, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é que o livro de Romanos, irmãos, fala? Romanos capítulo 1, versículo 18, vai nos dizer aqui para nós. Romanos capítulo 1, versículo 18, a palavra nos diz, irmãos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, o pecado e a condenação que nos traz para a humanidade. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a humanidade, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porque, porquanto o que Deus se pode conhecer neles, se manifesta. Porque Deus manifestou, e Deus manifestou o seu único Filho por nós. E Deus se manifestou. Por isso, irmão, nós devemos tomar muito cuidado. Você deve tomar muito cuidado também, para que você não venha fazer parte dessa ira que há de ser derramada sobre essa terra, sobre este mundo, esse mundo cruel, este mundo que está já na beira do abismo, o mundo, a terra global, porque a palavra do Senhor Jesus diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, ela permanecerá. A palavra do Senhor, ela permanece para aquele que o crê em Jesus Cristo, para aquele que permanece firme na fé. A palavra de Deus também permanece até mesmo para aquele que não crê, porque ele tem essa chance. Mas nós precisamos tomar essa atitude. É porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, e é manifestada sobre a humanidade inteira, a ira de Deus. Por isso que Jesus se manifestou para trazer a paz para nós, para os nossos corações. Hoje nós estamos aqui. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos salvar. Mas cabe a nós tomar um propósito e uma atitude nas nossas vidas, irmãos. E isso é muito importante, porque a palavra nos diz no versículo 10, Romanos 5, versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, que maravilhosa essa palavra.
Que maravilhosa essa palavra que nós podemos ouvir nesta manhã. Porque se nós sendo inimigos, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus pelo pecado que reinava sobre nós. Mas pelo seu sangue que foi derramado naquela cruz e pela confissão dos nossos pecados perante o Senhor Jesus, pela expiação dos nossos pecados, que Ele é a nossa proposição dos nossos pecados. Jesus, Ele é o responsável o responsável de ter se entregado por nós, pelos nossos pecados, e se rendeu para... Hoje nós estamos aqui na presença dEle. Porque no livro de Colossenses também, capítulo 1, versículo 21, nos Colossenses, você pode também trazer na sua Bíblia também, ler, e também você pode ver também no livro de Colossenses, a palavra do nosso Senhor Jesus também, ela nos ensina também como que nós devemos também exercer também a nossa fé. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21. O que a palavra nos diz também? A vós também, que no outro tempo ereis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e culpáveis. Louvado seja Deus. Isso também, irmãos, também pode nos também testificar também para nós, para que nós podemos ser cheios da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor Jesus, ela nos ensina. A vós também, e no outro tempo, ereis estranhos. Nós éramos estranhos. Nós também excluídos, fora da promessa. Mas Jesus, ele fez essa promessa para conosco. Jesus se encarregou. Ele fez aliança para conosco também. Nós não valia nada também. Mas hoje nós temos esse valor. Hoje nós temos valor. Você tem esse valor. Porque Jesus, ele se encarregou de fazer aliança para com cada um de nós. Para hoje nós estamos na sua presença. Aproveitando, louvado seja Deus da sua grandeza e da sua misericórdia. No livro de 2 Coríntios, também nós podemos ver, capítulo 5, versículo 18, nós podemos ver que a palavra também, ela nos ensina, capítulo 5, versículo 18, o que a palavra nos diz também, irmãos, que ela nos ensina, da mesma forma, que tudo isso provém de Deus, é que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que ministério maravilhoso. Olha que ministério que Jesus fez na minha vida e quer fazer na sua, nesta manhã também. E isso nós temos esse privilégio. Você tem esse privilégio também. A palavra de Deus diz que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo e o mundo não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliais com Deus. Reconcile, irmão, com Deus hoje. Reconcilie com Jesus. Reconcilie com o Senhor hoje. Toma um propósito na sua vida. Louvado seja Deus. Reconcilia-te diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Fala para Ele, Senhor, tudo que você está passando. Confesse para Jesus. Não confesse para mim, nem para o irmão B, mas confesse para Ele que você é totalmente dependente dEle. Que Ele tenha esse poder para te perdoar e Ele tem esse poder para te salvar da ira futura, da ira vindoura. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer pela rica oportunidade aqui que nos deu. E também eu agradeço cada um também por esta manhã. Fica aí a palavra no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, para a meditação da igreja. Que Deus possa abençoar cada um que estava conosco nesta manhã, que está participando. E eu agradeço pela oportunidade e deixo aí com o nosso querido amado irmão Ailton. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando, nosso irmão Francisco. E a mensagem da palavra de Deus está aí, para você que
está aí nos acompanhando, ouvindo atentamente, né, o que o Senhor está falando ao nosso coração, que você possa meditar no que você acabou de ouvir e ver qual era a condição da humanidade neste tempo e qual é a condição da humanidade hoje. Porque diz aqui a palavra que nós acabamos de ouvir, que nós, sendo ainda pecadores, fomos amados por Deus. E essa condição, né, irmão Francisco, de sermos ainda pecadores, no versículo 10 do texto que o irmão leu aqui, diz que por conta disso nós éramos inimigos de Deus. Que situação, né? Perceba isso, medita você aí que está nos acompanhando, né? Se você é inimigo de uma pessoa, né? Vamos colocar aqui no âmbito humano, e essa pessoa tem ali algum poder diante das leis, de alguma coisa assim, ele é superior a você em alguma coisa, você já se vê numa condição difícil, diante de tanta coisa que essa pessoa pode fazer para te prejudicar, porque você é inimigo daquela pessoa, ou ela é o seu inimigo. Agora imagina, nós, por conta do pecado, éramos inimigos do Deus Todo-Poderoso, que tem determinado um dia para derramar sobre aqueles que se encontrarem nesta condição a sua ira. Será o dia da ira do Senhor. Mas, sendo Ele misericordioso, como nós acabamos de ouvir, nos amou e nos deu a oportunidade de nós sairmos desta condição de inimigos e passarmos agora a ser amigos. Veja, então pensa agora pelo contrário. Você tendo um amigo, né, que pode fazer muito por você, não é assim? Se você chega num determinado lugar ali, seja num lugar onde há um atendimento ali, lá você encontra o seu amigo, né? Você imediatamente procura ali que o seu amigo possa te favorecer de alguma forma. Agora imagina você sendo amigo de Deus. E chega então o dia que a ira dele será derramada sobre essa terra, sobre os inimigos, sobre aqueles que ainda permanecem na condição de pecadores. Mas lá dentre eles ele vê você agora amigo de Deus. Então, com certeza, ele vai dizer para você, não, você é meu amigo. Não vou atingir você no derramamento da minha ira sobre a humanidade. Então, você será colocado em uma condição favorável, né? Num lugar de honra ali do lado do seu amigo. Ah, irmão, mas qual será a condição? O irmão leu aqui também. Em 2 Coríntios, capítulo 5, né? O versículo anterior diz assim: de maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então hoje o que mais a gente vê, percebe, é as pessoas dizem assim, às vezes, irmão Francisco: ah, mas aquela pessoa fez isso, fez aquilo, agora é crente. Se verdadeiramente aquela pessoa, apesar de ter feito alguma coisa ruim no seu passado, se verdadeiramente ele ou ela se converteu, se arrependeu dos seus pecados, se foi, como nós acabamos de ouvir aqui, justificado, ele agora ou ela é amigo de Deus. É amigo de Deus, não mais inimigo, por conta do que cometeu no tempo ainda da sua ignorância. Então você, meu querido irmão, amigo que nos ouve, que nos assiste, você é convidado. Nós agora aqui exercemos, colocamos em prática o que nós ouvimos aqui, o ministério da reconciliação. Porque o irmão leu e explanou aqui que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e nos confiou, nos deu este ministério, que é o da reconciliação. E é o que nós estamos fazendo aqui, levando até você a oportunidade de se tornar amigo de Deus.
Amém? Que Deus abençoe o seu coração. Nós, então, convidamos você a estar conosco em um dos nossos cultos, aqui em Cruz das Posses, na rua Giacomo Paris e Pelicione, número 95, às 19 horas, temos culto de adoração e louvor a Deus. Veja, a oportunidade está passando. E também em Sertãozinho, né, na Expedicionário Leles, é onde congrega o nosso irmão Antônio, que nós acabamos de ouvir ele aqui louvando ao Senhor. Na Expedicionário Leles, 24 e 28. Só que lá é às 18h30 que começa o culto lá, né? Então você é o nosso convidado especial. Ah, irmão, eu queria saber mais, eu queria mais informações. Pois bem, então anota aí o nosso WhatsApp, né? O DDD aqui é o 16, o número é 991000442. 991000442. O DDD é o 16. Você manda lá a sua mensagem, nós vamos te atender ali com todo o amor, com toda a atenção, e que você possa crescer aí na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e possa também ser reconciliado com Deus, pois este foi o recado desta manhã ao seu coração. E não seja mais inimigo de Deus, porque é terrível, irmãos, né? Você ter como inimigo alguém aqui que já tem alguma influência nessa terra. Agora imagina, você no dia da ira ser inimigo daquele Deus Todo-Poderoso, né? Então os amigos de Deus serão colocados ali num lugar de privilégio, e os inimigos receberão a ira, que o sangue de Jesus nos coloca aí em condição de estarmos livres desta terrível ira que há de cair sobre todos os filhos da desobediência, como diz a palavra de Deus. Mas que você possa, enquanto há tempo, correr para os braços do Senhor Jesus, o seu amigo, né, o seu que demonstrou esse amor, morrendo por nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe o seu coração, e estaremos aqui encerrando a live, e lembrando mais uma vez, né, aí daqui um pouco, depois das 11 horas, né, o irmão Silvio voltará ao vivo, né, diretamente lá de Pitangueiras, com a evangelização que acontece nesse momento naquela cidade. Que Deus abençoe os irmãos aí em Pitangueiras. Nossa saudação ao nosso irmão Paulo José, responsável pelo trabalho ali, e a todos que estão empenhados nessa obra. Os nossos irmãos também em Moçambique, né, bem lembrado aqui pelo irmão Francisco. Nossa saudação ao pastor Alfredo e a todos os pastores, a igreja, né, ali em Moçambique. E pedimos a oração, né, e o apoio de todos aqueles que puderem, para que nós possamos brevemente ter aqui conosco a presença do pastor Alfredo, né, aqui conosco, até aqui na programação, né, permitindo Deus, nós podemos trazer o pastor aqui, né, ele vindo ao Brasil. Que Deus abençoe, e estaremos falando com Deus, agradecendo por mais esta programação. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta programação que o Senhor nos deu graça e permitiu de nós estarmos aqui, Senhor, transmitindo o recado da Tua Palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, visitar os corações que estiveram conosco nesta programação, ó Deus. Abençoa o Teu servo, ó Pai, nosso irmão Antônio, que veio, Senhor, de Sertãozinho para estar, Senhor, cooperando conosco, louvando também, entregando o recado do Senhor através do louvor, ó Pai, e que assim como o Senhor, meu Deus, curou aquele homem que mendigava ali à beira do caminho, possa também curar, Senhor, meu Deus, a cegueira, não só física, mas também espiritual, daquelas pessoas, Senhor, que andam de um lado para o outro, Senhor, não sabe para onde vão, em busca da luz, e que o Senhor possa esclarecer, ó Pai, abrir o entendimento para a compreensão da Tua Palavra. Abençoa o irmão Francisco, ó Deus, que hoje, Senhor, pôde levar o recado do Senhor aos corações. Também nosso irmão Adalberto, ó Pai, que se encontra aqui nos bastidores, e a toda a família de cada um dos Teus servos. Pedimos a Tua bênção sobre a igreja ali em Pitangueiras, na evangelização. Ó Pai, alcança os corações, meu Deus, e que a Tua Palavra possa, meu Deus, produzir ali o arrependimento
e a conversão, para que sejam, ó Pai, almas para o teu reino e que haja festa no céu diante daqueles que se arrependem e procuram, Senhor, te servir com alegria. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe o seu coração. Nós encerramos aqui esta programação e que você tenha um domingo abençoado aí, né, pela presença do Senhor Jesus.